A computação quântica é uma das tecnologias mais promissoras que nós temos. Algumas tarefas que os computadores de hoje demorariam anos para resolver, os computadores quânticos poderão realizar em alguns segundos. Dessa forma, a computação quântica ela não vai ser uma simples atualização dos sistemas como nós somos acostumados, né? Ela vai realmente provocar uma revolução e que vai ter implicações em diversas áreas. Hoje nós não acreditamos que os computadores quânticos vão substituir completamente os clássicos, né, os computadores que nós temos hoje, né? Por exemplo, você provavelmente não vai assistir um vídeo no YouTube usando um computador quântico, né? Então os computadores quânticos eles vão realizar tarefas que são hoje que levam muito tempo para serem realizadas em computadores clássicos, né? É nesse ponto que os computadores quânticos vão atuar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a principal característica do computador quântico, né? Aquela que pode torná-lo muito mais eficiente do que os computadores clássicos. Além disso, a gente vai falar também sobre as dificuldades, né, que existem para a implementação dessa tecnologia quântica. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Os computadores, né, esses normais, clássicos que a gente tem em casa, né, eles servem para processar, para armazenar e para transmitir informações, né? E eles fazem isso através da manipulação de algo que a gente chama de bits. Um bit ele é uma unidade fundamental de informação. E nos computadores que a gente tem, os computadores clássicos, eles podem assumir dois valores, né, 0 ou 1. Tá? Então um bit é uma variável binária. Para entender isso melhor, vamos considerar um exemplo. Tá? Vamos considerar essa sequência de bits que aparece aqui na tela. Tá? Olha só, essa sequência de bits é usada pelo computador para representar esse caractere aqui, a letra A. Então nota que para representar o caractere A, né, a gente vai usar 8 bits, né? Então cada bit vai trazer uma parte da informação que o computador vai combinar ali e entender que aquele é o caractere A. Né? Então, por exemplo, começando da direita para a esquerda, né, o primeiro bit aí que aparece é o 1, né, o segundo é o 0 e assim por diante. Então os bits, né, cada bit assume um valor, 0 ou 1, e cada bit traz um pedaço da informação. E o computador vai juntar esses 8 bits e, completando tudo isso, ele vai entender e armazenar essa informação que representa o caractere A. Né? A gente está acostumado com a atualização dos computadores. Né? Os computadores que a gente usa hoje, eles são bem melhores do que a gente usava há 10 anos. Né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que a tecnologia que era usada antes ainda é usada hoje. Né? A mesma tecnologia de 10 anos ainda é a mesma que nós usamos hoje, basicamente. Assim, né? Não houve uma revolução nesse sentido. Não houve uma troca de tecnologia. Né? A computação quântica pode provocar essa revolução, né? Essa mudança da tecnologia. Né? Porque os computadores que a gente tem hoje, para a gente implementar um bit, por exemplo, no computador, a gente usa um sistema que a gente considera que é um sistema clássico, né? Um sistema, por exemplo, são circuitos, um bit pode ser implementado por circuitos, né? Então você pode pegar um circuito em que passa uma corrente, você considera que isso representa o bit 1, e um outro circuito em que não passa corrente, você considera que isso representa o bit 0. Então, se passou corrente é bit 1, não passou corrente é bit 0, e aí a combinação desses circuitos é o que o computador trabalha com a combinação desses circuitos, né? Consequentemente com a combinação dos bits. Então, o bit ele é implementado num circuito clássico. O que o computador quântico vai fazer? O computador quântico vai substituir o bit clássico por um outro bit, que a gente chama de bit quântico. Né? Na verdade, a gente chama eles de qubits. E aí, ao invés de você ter um circuito elétrico implementando um bit, né, você vai ter objetos da mecânica quântica implementando os qubits. Né? Então, por exemplo, você pode ter um elétron, ou um fóton, ou um átomo representando os qubits. E a vantagem é que esses objetos eles têm propriedades que são exclusivas da mecânica quântica. Né? E a propriedade principal, que é essa que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é o fato de que esses objetos eles podem ser preparados em um estado que é chamado de estado de superposição quântica. Qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é a seguinte, o bit clássico ele só pode assumir valores de 0 e 1, como eu tinha falado anteriormente. O bit quântico ele pode ser preparado em infinitos estados, né? Porque ele pode ser preparado num estado que é uma superposição de 0 e 1. Né? Aqui na tela está a representação matemática do que é esse estado dos qubits. Né? Então, a gente vai ver qual que é a vantagem disso, né? De poder preparar o qubit no estado de superposição. Mas primeiro vamos pensar assim, o que é uma superposição? Né? O que significa falar que o bit está num estado de superposição de 0 e 1? Né?
Isso não significa que o qubit está ao mesmo tempo no estado 0 e no estado 1, né? Até porque isso não tem nem sentido, essa frase não tem sentido. Mas esse estado de superposição, ele também não representa a situação em que o bit está em 0 ou em 1, né? Esse é o caso clássico, não é o caso quântico, tá? Então, o estado de superposição é um estado de difícil interpretação. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre a interpretação desse estado de superposição, né? Para a computação quântica, essa questão do o qubit, como interpretar o qubit, ela não é uma questão essencial, né? Essa questão a gente pode pensar que ela é essencial para outras áreas, né? Para uma área do tipo fundamentos da mecânica quântica, né? Então, só que as pessoas que trabalham nessa área de fundamentos da mecânica quântica querem entender assim, as bases da teoria, né? Construir tentar criar ali uma construção sólida, né? Para a teoria. A computação quântica já está numa outra fase, assim, né? O campo da computação quântica, da informação quântica, as pessoas já estão querendo aplicar esses objetos, né? Então essas questões interpretativas, elas não são tão relevantes assim na computação quântica, apesar de serem questões interessantes e tal, né? E são questões abertas, existem vários debates sobre isso. Mas, assim, a interpretação para a computação quântica, basta a gente considerar o seguinte, que o qubit, ele é um objeto, a gente consegue preparar estados físicos nesse estado matemático que está representado aqui. A gente consegue manipular esse estado, extrair informações dele. E a interpretação mais usual da mecânica quântica, né, ela diz que esse estado, a linguagem que a gente pode usar para representar esse estado é uma linguagem matemática. Tá? Agora, se eu quiser fazer uma descrição física desse estado, a nossa linguagem comum não tem condições de fazer isso. Tá? Mas isso não é um problema para a computação quântica. Na computação quântica, o que importa é o seguinte, a gente consegue preparar, manipular e medir esses estados. Então a gente consegue usar essa propriedade que é exclusiva de estados quânticos, né, que é a superposição quântica, para armazenar, para processar e para transmitir informação usando então sistemas quânticos, né? Essa é a base da computação quântica. Então a computação quântica representa uma mudança, uma revolução, né? Uma mudança completa. Ao invés de usar sistemas clássicos para fazer essas tarefas computacionais, a gente vai usar sistemas quânticos. Mas falando só isso, não fica claro ainda qual é a vantagem do computador quântico, né, ou do qubit, né? Então vamos pensar, o que a computação quântica vai fazer? Ela vai substituir o bit clássico por um qubit. Mas qual que é a vantagem disso, né? A gente sabe que os qubits podem ficar em estados de superposição. Bom, mas e daí, né? Para entender o poder da superposição quântica, né, a gente pode pensar, é melhor a gente pensar num estado que tem 2 bits e 2 qubits. Né? Então, assim, vamos comparar um estado de 2 bits clássicos com um estado de 2 qubits. Então, vamos primeiro para os 2 bits clássicos, né? Os bits lá de 0 e 1 que tem nos nossos computadores de hoje. Então, se eu tenho 2 bits, eu tenho essas 4 possibilidades aqui, né? Ou o primeiro é 0 e o segundo é 0, ou o primeiro é 0 e o segundo é 1, ou o primeiro é 1 e o segundo é 0, ou o último caso aqui, o primeiro é 1 e o segundo é 1. Eu tenho 4 possibilidades, mas eu tenho só 2 bits de informação, né? Porque essas situações, elas não podem acontecer, essas situações que estão listadas aqui, tipo 00, 10, 01, elas não podem acontecer simultaneamente, né? Ou eu tenho 00, né, os 2 bits no 0, ou um bit no 1, outro no 0, ou os 2 no 1. Uma dessas possibilidades. Então, de qualquer forma, eu tenho 4 possibilidades, mas eu só tenho 2 bits de informação nesse estado. Isso significa que eu preciso só de 2 números para identificar o estado dos 2 bits clássicos, né? Só preciso saber, o primeiro é 01 e o segundo é 01. Então, eu tenho esses 2 valores, eu tenho o estado do bit clássico. Agora, vamos considerar 2 qubits, tá? 2 bits quânticos. Os 2 qubits, eles podem estar nessas possibilidades, nessas mesmas configurações dos bits clássicos, né, do tipo 00, 01 e tal, mas aí que vem a diferença deles, né, que é, além de poder estar nesses estados, de ser preparados nesses estados, eles podem também ser preparados no estado que é um estado de superposição de todas essas possibilidades, tá? E esse estado aparece aqui nessa figura. E agora eu tenho 2 qubits, né, mas eu não consigo mais determinar o estado desses 2 qubits usando só 2 números. Agora eu preciso de 4 números, porque olha só, essa superposição que aparece aqui, ela tem coeficientes, que são esses valores de A, B, C e D. Esses A, B, C e D
são números que tem que respeitar uma regra de normalização, né, que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas eles são números, então para identificar o estado dos 2 qubits, eu preciso saber quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Então eu preciso de 4 números para identificar esse estado de 2 qubits. Assim, o estado de 2 qubits, ele corresponde a 4 bits de informação. Tá? Enquanto o estado clássico de 2 bits, né, corresponde a 2 bits de informação, o estado de 2 qubits corresponde a 4 bits de informação. E essa é uma das grandes vantagens da computação quântica. Se a gente continuar aumentando o número de qubits, né, se a gente considerar agora 3 qubits, aí a gente vai ver que a gente vai precisar, na verdade, de 8 números para identificar o estado de 3 qubits. E se a gente extrapolar isso para mais qubits, a gente vai chegar numa relação geral que é a seguinte. N qubits, eles contêm informação que é correspondente a 2 elevado a n bits. Então, com apenas n qubits, você consegue armazenar e processar informação que corresponde a 2 elevado a n qubits. Então, você tem um ganho muito, muito importante, né, quando você usa qubits, substitui bits por qubits. Né? Então, assim, essa é a grande vantagem da computação quântica, né? A substituição desse sistema de bits por um sistema que está baseado em qubits, né? Que tem essa propriedade da superposição. Então, esse ganho de eficiência ele só é possível porque a gente consegue escrever os qubits em estados de superposição. Então, essa é a propriedade principal, aquela que traz as grandes vantagens da computação quântica. Agora, ela também traz as dificuldades de implementação da mecânica quântica, da computação quântica, né? Por quê? Porque esse estado é um estado muito frágil, né? Então, existe uma teoria chamada teoria da decoerência que vai explicar como é que esse estado, por que esse estado não é um estado comum para a gente. A gente não consegue ver o estado de superposição assim fácil no mundo, né? Por que acontece isso? É porque esse estado, quando o sistema que está nesse estado, né? Então um objeto, por exemplo, 2 elétrons que estão ali naquele estado, nesse estado de superposição, como eu citei anteriormente. Se o spin de 2 elétrons está nesse estado, o que vai acontecer? Esses elétrons, à medida que eles interagem com o ambiente, né, que os cerca, o que pode ser isso? Pode ser qualquer coisa, pode ser objetos, pode ser a temperatura que vai interagir ali naquele sistema. Dependendo do sistema, você tem diferentes formas de interagir com o objeto quântico, né? Mas assim, então ele interagindo com o resto do mundo, no final das contas, vai fazer com que essa propriedade, que é a superposição quântica, desapareça num tempo muito curto, né? Esse processo a gente chama de decoerência, né? Perda de coerência. Então, o estado que tem uma coerência alta é um estado que a gente chama de estado puro, né? Que a gente pode representar desse jeito, né? Que aparece aqui, né? Que é essa superposição. Agora, à medida que esse sistema interage com o ambiente, então, ele perde essa propriedade, que é a propriedade essencial, né, que é o que diferencia ele dos computadores clássicos, assim, né, de forma geral. Então, para construir os computadores quânticos, né, existem alguns computadores quânticos que são construídos, tá? Existem algumas empresas, tipo Google, a Amazon, a IBM, que já investiram nisso, já tem alguns computadores funcionando, que a gente pode acessar inclusive pela nuvem, né, pagando alguma taxa e tal, mas eles têm que ser construídos num ambiente muito controlado, né, para que a decoerência não estrague a propriedade que é importante para a computação quântica. Bom, então nesse vídeo a gente falou sobre a superposição quântica, né, que é a propriedade dos sistemas quânticos que permite, né, com que esses sistemas sejam mais eficientes, né, do que os sistemas clássicos para a realização de tarefas computacionais. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre computação quântica, deixa aqui nos comentários que depois a gente grava um vídeo tentando responder a sua pergunta.